Fala galera vascaína, tá começando mais um vídeo do seu, do meu, do nosso Vascão. Terça-feira movimentada com muita informação. O Vasco já está no Audax italiano. Foi com um time totalmente mesclado. Vamos falar de reforços, vamos falar de SAF, problema com a 77. Parece que teve outro escândalo. Falando de jogadores que o Renato ganhou no elenco, sem abrir janela nenhuma, o Vasco ganha jogadores que ele pode contar no elenco agora, o restante da temporada. O Vasco que veio de um empate com o Flamengo, um empate heróico no finalzinho do jogo, o jogo que já estava perdido até os 38 minutos, com a cabeçada do Robert Renan, o Vasco faz o 2-1 e imediatamente no último minuto de jogo, o Hugo Moura, que tinha recém entrado na partida, faz bola cruzada pelo Cuesta, ele faz um gol de cabeça no canto e sacramenta o empate. O próximo jogo do Vasco será contra o Atlético Paranaense, mas já virou a chavinha, tá na Copa Sul-Americana, um campeonato que o Renato até falou que não queria, que a diretoria também não se importava muito, mas o Vasco classificou, está em primeiro no grupo, com 4 pontos e já está se preparando. Hoje foi o último dia de preparação, amanhã jogo às 19 horas contra o Audax italiano lá no Chile, na casa deles. Adson poupado, jogou o último jogo, entrou bem. A diretoria informa que o motivo de poupar o Adson é por questão física, que lá o campo é sintético, mas na minha opinião não é problema da grama. Apesar que o Adson tem 2 anos aí que não joga, tá recente agora o retorno dele, com certeza o Adson ganhou a titularidade do Vasco. O Vasco não tem ponta direita, o Adson faz essa função, faz a função de meia, ele ganhou essa chance e quando o cara vira titular ele não viaja para jogar Sul-Americana. Tem sido essa a intenção do Renato, tem sido essa a estratégia do Renato. Esse jogo contra o Audax italiano será um desafio para a garotada que viajou, dessa vez viajou num número até maior do que o outro jogo, que vai ter um cronograma bem puxado. Assim que ele chegar do Chile, eles vão ter que jogar no mesmo dia contra a equipe do Santos, representando o Sub-20. Mas garotada tá aí, tem que jogar a bola mesmo, tem que jogar no profissional, tem que criar casca, tem que jogar assim, profissional, vai para base, até para pegar mais ritmo, pegar mais intimidade com a bola, ter mais minutagem e possa ajudar o Vasco no decorrer do campeonato. O Hugo Moura também foi poupado, da mesma forma do Adson, ele parece que carimbou o seu passaporte de titular. Agora não sabemos se o Vasco vai jogar ainda com os 3 volantes. Se for com os 3 volantes, o Hugo Moura entra fácil na vaga do Tietê. Mas se for 2 volantes, eu acho muito difícil. O Thiago Mendes está jogando o fim da bola e o Barros tem uma raça, e o que tem demonstrado o Barros, dificilmente perde a titularidade. Outro que não viajou, que já era previsto, era o Cuiabano. Todos acharam que o Cuiabano ia jogar esse jogo, já que ele ficou de fora do jogo contra o Flamengo. O Cuiabano não viajou. E a previsão é que o Cuiabano vai jogar contra o Atlético Paranaense. E o retorno do Cuiabano vai ser só no Brasileiro, na rodada 15ª contra o Atlético Paranaense. Nesse jogo vai ser escalado novamente o Piton, que anda numa fase não muito boa. Perdeu sua referência de cruzamento, às vezes que pega a bola ali, sempre quebra para trás, nunca vai para frente. Um Piton que está psicologicamente, parece muito abalado, não está jogando o que já jogou há algum tempo. Nesse jogo é o jogo que tem para ele redimir, já que o Cuiabano vive sofrendo lesão. Então o Piton tem que estar bem para suprir o Cuiabano no decorrer do campeonato. Agora vamos falar de SAF. Não é a SAF que o Lamáquia está comprando. Não é a SAF que o Marcos Lamáquia está comprando. Ou seja, é a mesma SAF, só que ainda tem aquele imbróglio com a 777. O Conselho Fiscal da SAF do Vasco divulgou um relatório preocupante. Os números assustam. O Vasco teve 88 milhões de prejuízo em 2022. É isso mesmo. Além da SAF assumir, ela deu prejuízo. 123 milhões em 2023, 114 milhões em 2024. Em 2025 poderia chegar a 230 milhões de prejuízo. Ou seja, a SAF do Vasco deu prejuízo. Se não fosse, talvez nós estaríamos numa situação igual a do Botafogo, de insolvência. Dinheiro para pagar salário, está num desespero, tem que arrumar 1 bilhão e pouco só nesse ano. A situação lá não está nada boa. E poderia ser a situação do Vasco. O Vasco errou muito na questão da SAF. Fez contratação
que não deram retorno imediato. Uma delas foi o Watson. O Watson custou 30 milhões para o Vasco, o Sforza 28 milhões e o João Vitor 45 milhões. Isso aí meio que pegou, aumentou a dívida do Vasco, porque o Watson vivia machucado, o Sforza, aquela lentidão não era aproveitado, era um jogador novo, e o João Vitor era um jogador de muita falha, ou seja, nenhum entregou nada a não ser prejuízo. O Watson ainda no elenco, os outros dois já não estão mais, o Watson é o único que pode entregar alguma coisa ainda para o Vasco, um retorno nesse investimento que foi feito. Nesse meio do caos, vamos voltar a falar de bola. O Vasco que tem esperança de reforço no seu elenco. João Vitor Fonseca, o Mutano, se recuperou, está se recuperando da lesão e pode ainda voltar esse mês. E jogador que todo mundo ficou procurando ele no Clássico, jogador que entrou, quando entrou bem, ele estava fora por motivo de lesão. Já está bem recuperado e pode ser que agora volte ainda no meio desse mês. E essas foram as principais informações na terça de hoje, dia 5/5, véspera do jogo Vasco e Audax Italiano. O jogo que você vai assistir na tela da Paramount, que é ruim a transmissão da Paramount, eu vou te falar. Mas tem que assistir porque é o nosso Vascão. Esperamos que o Vasco faça um bom resultado, que ele continue ficando como líder, porque o Vasco, assim que se firmar no Brasileiro, acredito que vai virar a chavinha e vai totalmente mover força para a Sul-Americana. A Sul-Americana, que é um campeonato muito fácil, é um campeonato que, se o Vasco quer ganhar uma taça, ele tem que começar pela Sul-Americana. E essas foram as informações do Vasco nessa terça-feira. Espero que você tenha curtido o vídeo. Já clica no botão do like, se inscreve no canal para mais informações. Saudações, Cruz Maltina.